Um milionário entra distraidamente numa drogaria para comprar algo trivial. Mas seu mundo para quando, a poucos passos, ele vê sua ex-esposa em frente à prateleira de testes de gravidez. Por um instante interminável, ele fica paralisado. O coração acelera, o ar some e tudo ao seu redor desaparece, deixando apenas aquela imagem que poderia mudar sua vida para sempre. O ar condicionado da drogaria Santa Luzia zumbia com um ritmo constante que parecia marcar os batimentos acelerados do coração de Ricardo Medeiros. As luzes fluorescentes projetavam uma claridade impiedosa sobre as prateleiras repletas de medicamentos, criando sombras angulares que se estendiam pelo chão de azulejos brancos imaculados. O aroma penetrante do desinfetante misturava-se com o leve cheiro de papel das caixas de papelão empilhadas atrás do balcão, criando uma atmosfera asséptica que contrastava dramaticamente com o turbilhão emocional que se desenrolava no interior do homem de 52 anos. Ricardo havia parado abruptamente ao reconhecer a silhueta familiar junto ao balcão principal. Beatriz Menezes, sua ex-esposa, segurava entre suas mãos trêmulas uma pequena caixa azul e branca que ele identificou imediatamente como um teste de gravidez. Seus dedos longos e elegantes, os mesmos que um dia conheceu intimamente, apertavam o objeto com uma tensão que se refletia na rigidez de seus ombros. O cabelo castanho claro de Beatriz, agora mais curto do que quando eram casados, emoldurava seu rosto em ondas suaves, que tremiam ligeiramente enquanto ela sussurrava algo inaudível à atendente da farmácia. A mulher atrás do balcão, uma senhora de meia idade com óculos de armação dourada, assentia compreensivamente enquanto apontava diferentes opções em uma vitrine refrigerada. Ricardo podia ver o perfil de Beatriz, de sua posição estratégica entre os corredores de produtos para cuidados pessoais, e notou as linhas de preocupação que haviam se aprofundado ao redor de seus olhos verdes, esses mesmos olhos que um dia o olharam com amor incondicional, que brilharam de felicidade em seu casamento há 15 anos e que se encheram de lágrimas de decepção na última vez que conversaram durante os procedimentos do divórcio. O som dos saltos de Beatriz contra o chão ressoava como um metrônomo irregular, enquanto ela se movia nervosamente de um pé para o outro. Ela usava um vestido de linho bege que Ricardo não reconhecia, confirmando que já haviam se passado 5 anos desde a separação. 5 anos em que ele havia tentado reconstruir sua vida, mergulhar em seus negócios com uma intensidade obsessiva que seus sócios descreviam como admirável, mas que ele sabia ser simplesmente uma forma de evitar enfrentar o vazio que Beatriz havia deixado. A atendente da farmácia entregou a ela uma sacola de papel branco e Beatriz pagou com cédulas que tirou de uma carteira de couro marrom. Ricardo reconheceu aquela carteira. Ele a havia dado de presente em seu 8º aniversário de casamento, quando ainda acreditavam que o amor podia conquistar todas as diferenças de personalidade e as expectativas incompatíveis sobre o futuro. O fato de ela ainda aguardar despertou nele uma mistura contraditória de esperança e melancolia, que lhe oprimiu o peito como uma tenaz invisível. Quando Beatriz se dirigiu à saída, Ricardo sentiu a urgência irracional de segui-la, de abordá-la, de perguntar sobre sua vida e sobre as razões por trás daquela compra que parecia carregar o peso de decisões transcendentais. No entanto, seus pés permaneceram cravados ao chão encerado da drogaria, paralisado por uma combinação de respeito pela privacidade de sua ex-esposa e o terror de enfrentar uma realidade que poderia confirmar que ela havia seguido em frente de maneiras que ele nunca pôde imaginar. As portas automáticas de vidro se abriram com um assobio suave, e Beatriz desapareceu no burburinho da Avenida Afonso Pena.
O trânsito vespertino de Belo Horizonte criava uma sinfonia caótica de buzinas e motores que se filtrava para o interior da drogaria, lembrando a Ricardo que o mundo continuava girando, apesar de ele se sentir suspenso em uma bolha temporal onde o passado e o presente colidiam sem piedade. Ele se aproximou do balcão onde minutos antes estivera Beatriz, como se os azulejos pudessem conservar algum rastro de sua presença. A atendente o olhou com curiosidade profissional, esperando que ele expressasse alguma necessidade médica, mas Ricardo simplesmente murmurou algo sobre vitaminas e se retirou para a seção de suplementos nutricionais. Sua mente turbulenta demais para formar pensamentos coerentes sobre compras triviais. O empresário que havia construído um império imobiliário baseado em decisões calculadas e análises meticulosas, encontrava-se completamente desarmado diante da possibilidade de Beatriz estar grávida de outro homem. A ideia se cravava em sua consciência como uma farpa infeccionada, irradiando dor para todos os cantos de suas memórias compartilhadas. Quem era o pai? Há quanto tempo ela estava em um novo relacionamento? Ela era feliz de uma forma que nunca pôde ser com ele. Enquanto saía da drogaria para o pôr-do-sol dourado que banhava as ruas de Belo Horizonte, Ricardo Medeiros não podia imaginar que os próximos 18 meses de sua vida seriam marcados por uma montanha-russa emocional que o obrigaria a confrontar não apenas seus sentimentos não resolvidos em relação a Beatriz, mas também as partes mais profundas e problemáticas de sua própria natureza. O ar quente da tarde trazia consigo o cheiro de pão de queijo quentinho de uma padaria próxima, mas ele só conseguia sentir o sabor amargo da incerteza que agora dominava seu futuro. 3 semanas depois do encontro na drogaria, Ricardo encontrava-se em seu escritório no 32º andar da Torre Belvedere, contemplando a cidade que se estendia como um mosaico de luzes e sombras sob o céu cinzento do amanhecer. As grandes janelas de vidro polarizado emolduravam uma vista panorâmica que incluía o histórico centro da cidade, onde as cúpulas da Basílica de Lourdes se erguiam como sentinelas douradas entre a arquitetura colonial e os arranha-céus modernos. No entanto, apesar da magnificência da paisagem urbana, os olhos de Ricardo permaneciam fixos em um ponto específico ao sul, o bairro Cidade Jardim, onde ele sabia que Beatriz dirigia a Escola Municipal Professor José Silveira. A mesa de mogno hondurenho, uma relíquia familiar que pertencera a seu pai, estava coberta de contratos imobiliários que exigiam sua atenção imediata. Projetos de desenvolvimento urbano, aquisições de terrenos comerciais e propostas de investimento acumulavam-se em pilhas organizadas com a precisão militar que caracterizava todos os aspectos de sua vida empresarial. No entanto, sua mente encontrava-se completamente desconectada dos números e dos prazos que normalmente capturavam toda a sua concentração. Durante essas 3 semanas, ele havia contratado discretamente os serviços de um investigador particular, justificando para si mesmo essa decisão como uma necessidade de informações empresariais sobre possíveis concorrentes no setor educacional. A realidade era muito mais pessoal e perturbadora. Ele precisava saber se suas suspeitas sobre a gravidez de Beatriz estavam corretas. E, mais importante ainda, precisava conhecer a identidade do homem que havia conseguido conquistar o coração que ele havia perdido através de sua obsessiva necessidade de controle e sua incapacidade de priorizar as necessidades emocionais de sua esposa acima de suas ambições profissionais. O relatório preliminar do investigador repousava em um envelope manila fechado na gaveta inferior esquerda de sua mesa, esperando para ser aberto há 2 dias. Ricardo havia desenvolvido uma rotina ritual em torno desse envelope.
Ele o tirava da gaveta toda manhã, o colocava sobre a mesa por exatamente 15 minutos e então o guardava novamente sem abri-lo. Essa dança de hesitação refletia o conflito central que o atormentava, sua necessidade compulsiva de informação versus seu terror de confirmar que Beatriz havia construído uma nova vida que não incluía nem o menor espaço para ele. O som do intercomunicador o tirou de seu devaneio. A voz eficiente de Márcia, sua assistente executiva de 15 anos, anunciou a chegada de Adriana Menezes para uma consulta que ele havia esquecido completamente. Adriana, a irmã mais nova de Beatriz, era uma advogada especializada em direito corporativo que ocasionalmente colaborava com sua empresa em questões legais complexas. Sua presença neste momento particular não podia ser uma coincidência. Adriana entrou no escritório com a confiança característica de uma mulher que havia conquistado respeito em um campo profissional tradicionalmente dominado por homens. Aos 40 anos, ela conservava uma semelhança notável com Beatriz, embora sua personalidade fosse consideravelmente mais pragmática e direta. Vestia um tailleur cinza-chumbo que projetava autoridade profissional, mas Ricardo notou imediatamente a tensão em seus ombros e a maneira como ela evitava o contato visual direto enquanto se acomodava em uma das poltronas de couro em frente à sua mesa. "Não vim por assuntos legais", declarou Adriana sem preâmbulos, cruzando as pernas e fixando seu olhar finalmente nos olhos de Ricardo. "Vim falar sobre minha irmã e sobre o fato de que aparentemente você tem feito perguntas sobre a vida privada dela através de terceiros." A acusação direta atingiu Ricardo como um soco no estômago. Sua primeira reação foi negar tudo, construir uma fachada de ignorância e inocência, mas a expressão séria de Adriana o fez entender que ela já possuía informações suficientes para fazer com que qualquer mentira resultasse patética e desnecessária. Em vez de responder imediatamente, ele se levantou de sua cadeira executiva e caminhou até a janela, observando o tráfego matinal que fluía pela Avenida Afonso Pena como rios de metal e vidro. "Ela está grávida?" perguntou finalmente, sem virar para olhar para Adriana. Sua voz apenas um sussurro que se perdia entre o murmúrio distante do ar-condicionado central do edifício. "Sim", respondeu Adriana, depois de uma pausa que durou uma eternidade. "De 12 semanas. E antes que você pergunte, não é... Esse é o Ricardo. Não houve contato entre vocês em 5 anos. O alívio e a decepção se entrelaçaram no peito de Ricardo de uma maneira tão intensa que ele teve que se apoiar contra o vidro frio da janela para manter o equilíbrio. Uma parte dele havia alimentado secretamente a fantasia impossível de que, de alguma forma inexplicável, o bebê poderia ser seu, proporcionando-lhe uma razão legítima para se reintegrar à vida de Beatriz. A confirmação de que essa possibilidade não existia o libertava de uma culpa potencial, mas também fechava definitivamente uma porta que ele havia mantido entreaberta em seu coração durante todos esses anos. "Quem é o pai?" conseguiu articular, virando-se lentamente para encarar Adriana, que observava suas reações com a atenção clínica de uma profissional experiente em ler as emoções humanas em situações de crise. "Gustavo Nogueira", respondeu Adriana. "Ele é veterinário, tem 42 anos, divorciado, sem filhos. Conheceu a Beatriz em um congresso de educação ambiental há 8 meses. É um bom homem, Ricardo. A trata com o respeito e a admiração que ela merece." Cada palavra dessa descrição se cravava na alma de Ricardo como fragmentos de vidro. O homem que havia conquistado Beatriz não só era mais jovem, mas também trabalhava em uma profissão dedicada ao cuidado e à cura. Tudo o contrário da natureza impiedosamente competitiva do mundo imobiliário que havia consumido toda a atenção de Ricardo durante seus anos de casamento.
Adriana se acomodou na poltrona com a postura de alguém que se prepara para uma conversa longa e possivelmente incômoda. Sua pasta de couro preta descansava no chão ao lado de seus pés, mas suas mãos permaneciam entrelaçadas sobre o colo, transmitindo uma sensação de controle profissional, misturada com preocupação pessoal genuína. Ricardo, preciso que você entenda algo importante. Continuou Adriana, sua voz adotando o tom medido que utilizava quando lidava com casos legais complexos. Beatriz tem lutado com complicações na gravidez. Nada grave ainda, mas seu médico recomendou que ela reduza o estresse e as atividades extenuantes. A pressão arterial tem estado elevada e há indícios de que ela pode desenvolver pré-eclâmpsia se não cuidar de sua saúde emocional. As palavras de Adriana atingiram Ricardo com uma força inesperada. Durante todos os anos de casamento, ele e Beatriz haviam tentado ter filhos sem sucesso. Os especialistas em fertilidade nunca encontraram problemas médicos específicos em nenhum dos dois. Simplesmente parecia que o destino conspirava contra seus desejos de formar uma família. A notícia de que Beatriz finalmente havia conseguido engravidar, mas que agora enfrentava complicações potencialmente perigosas, despertou nele uma mistura complexa de alegria, preocupação e culpa que ele não sabia como processar. Que tipo de apoio ela está recebendo? Perguntou Ricardo, retornando à sua cadeira atrás da mesa, mas mantendo-se inclinado para a frente com uma intensidade que revelava seu nível de preocupação genuína. Adriana o estudou por um momento prolongado, como se estivesse avaliando suas motivações antes de fornecer informações adicionais. Gustavo tem sido maravilhoso com ela. Reorganizou completamente sua agenda na clínica veterinária para acompanhá-la a todas as consultas médicas. Mas fez uma pausa significativa. Ele está enfrentando alguns problemas financeiros sérios. A clínica acumula dívidas importantes com fornecedores de equipamentos médicos, e os bancos começaram a pressionar pelo pagamento de empréstimos que ele usou para a reforma do ano passado. A informação sobre os problemas econômicos de Gustavo ativou imediatamente os instintos empresariais de Ricardo. Sua mente começou a calcular automaticamente possíveis soluções financeiras, estratégias de resgate de crédito e opções de refinanciamento que poderiam aliviar a pressão sobre o namorado de sua ex-esposa. A ironia da situação não lhe escapava. Ele estava genuinamente motivado a ajudar o homem que havia tomado seu lugar no coração de Beatriz, não por magnanimidade artificial, mas porque o bem-estar desse homem estava diretamente conectado com a estabilidade emocional da mulher que ele nunca havia deixado de amar. Adriana, quero ajudar, declarou Ricardo sem pensar duas vezes, as palavras saindo de sua boca antes que seu cérebro racional pudesse censurá-las ou analisá-las completamente. Não, respondeu Adriana imediatamente, sua voz adquirindo uma firmeza que não admitia negociação. Precisamente por isso vim te ver pessoalmente. Beatriz não pode saber do seu interesse na situação dela. Qualquer intervenção sua, por mais bem-intencionada que seja, só adicionaria estresse emocional a uma situação que já é delicada. Ela precisa de tranquilidade, não da complicação de saber que seu ex-marido está monitorando a vida dela. Ricardo afundou em sua cadeira, sentindo o peso da restrição que Adriana acabara de impor. Sua natureza controladora o empurrava a tomar ação imediata, a resolver problemas através da aplicação direta de recursos e influência. No entanto, a lógica dos argumentos de Adriana era irrefutável. Sua presença na vida de Beatriz, independentemente de suas intenções, representava potencialmente mais problemas do que soluções. Então, o que você propõe? Perguntou, sua frustração evidente no tom de voz que utilizava normalmente quando se defrontava com restrições legais em seus projetos de desenvolvimento imobiliário.
Adriana abriu sua pasta e extraiu uma pasta fina de cor manila. Se você realmente quer ajudar e se pode fazer isso sem expectativas de reconhecimento ou gratidão, poderíamos estruturar algo discreto através do meu escritório de advocacia. Um empréstimo comercial para a clínica de Gustavo, com termos favoráveis, mas completamente legítimos. Ele não precisaria saber a fonte do financiamento e Beatriz só saberia que seu namorado conseguiu resolver seus problemas de crédito. A proposta de Adriana era elegante em sua simplicidade e eficaz em sua capacidade de satisfazer as necessidades de todas as partes envolvidas. Ricardo poderia canalizar seu impulso protetor em relação a Beatriz de uma maneira construtiva. Gustavo receberia a ajuda financeira que precisava para estabilizar seu negócio. E Beatriz se beneficiaria indiretamente, sem ter que lidar com a carga emocional de saber que seu ex-marido estava envolvido em sua vida novamente. "Quanto ele precisa?", perguntou Ricardo, já estendendo a mão para o telefone para contatar seu diretor financeiro. "De acordo com minha investigação preliminar, aproximadamente R$250 mil para liquidar as dívidas mais urgentes e fornecer capital de giro para os próximos 6 meses, respondeu Adriana, consultando documentos em sua pasta. "Poderíamos estruturar como um empréstimo a 3 anos, com uma taxa de juros de 5% ao ano, o que é favorável, mas não tão generoso a ponto de gerar suspeitas." Enquanto Ricardo começava a redigir notas sobre os termos do empréstimo, uma parte de sua mente se perguntava se essa ajuda indireta seria suficiente para acalmar a ansiedade que o havia consumido desde o encontro na drogaria. A possibilidade de contribuir positivamente para o bem-estar de Beatriz, mesmo das sombras, proporcionava-lhe uma sensação de propósito que havia estado ausente de sua vida durante os últimos 5 anos. No entanto, também reconhecia que essa solução não abordava sua necessidade mais profunda, a de saber que Beatriz era genuinamente feliz e que havia encontrado o amor e a estabilidade que ele nunca pôde oferecer-lhe durante seu casamento. O Hospital Maternidade Santa Rita erguia-se como uma fortaleza de vidro e concreto no coração da zona médica. Seus corredores impregnados do aroma característico de desinfetante e o murmúrio constante de vozes profissionais misturadas com a ansiedade de familiares esperando notícias. Ricardo caminhava pelo corredor principal da área de maternidade, fingindo procurar a cafeteria, enquanto seus olhos escaneavam discretamente cada rosto, cada silhueta, esperando encontrar Beatriz entre as mulheres grávidas que transitavam lentamente pelos amplos corredores de mármore polido. 3 semanas haviam se passado desde sua conversa com Adriana e o empréstimo para a clínica de Gustavo havia sido aprovado e transferido sem complicações. De acordo com os relatórios discretos que recebia através de sua rede de contatos empresariais, o veterinário havia conseguido se atualizar com suas dívidas mais urgentes e havia começado a respirar com maior tranquilidade. Essa informação deveria ter satisfeito a necessidade de Ricardo de contribuir positivamente para a estabilidade de Beatriz, mas em vez de alívio, só havia intensificado sua obsessão por saber mais detalhes sobre seu estado de saúde e bem-estar emocional. A casualidade, ou talvez o destino com seu senso de humor peculiar, o levou a tropeçar literalmente com uma figura familiar enquanto dobrava a esquina para a área de consultas pré-natais. Dona Lúcia Batista, a mulher que havia sido empregada doméstica em sua casa durante os últimos 5 anos de casamento com Beatriz, emergiu de uma das cozinhas do hospital, levando uma bandeja de comida coberta com papel alumínio. Seus olhos se encontraram com os de Ricardo, e a surpresa mútua foi tão evidente que ambos pararam abruptamente no meio do corredor. "Seu Ricardo", murmurou Dona Lúcia, baixando instintivamente a voz, como se estivesse compartilhando um segredo perigoso.
O que o senhor faz aqui? Está doente? Dona Lúcia havia envelhecido notavelmente desde a última vez que a viu. Seus cabelos, agora completamente grisalhos, estavam presos sob uma touca branca de hospital, e seu uniforme azul marinho indicava que ela trabalhava no departamento de nutrição. As rugas ao redor de seus olhos haviam se aprofundado, mas seu olhar conservava o calor maternal que sempre havia caracterizado sua presença no lar que Ricardo e Beatriz haviam compartilhado. Dona Lúcia, que surpresa encontrá-la aqui, respondeu Ricardo, lutando para manter um tom casual enquanto sua mente processava as implicações desse encontro fortuito. Trabalho aqui agora, nas cozinhas. Depois que vocês se divorciaram, precisei encontrar emprego estável, e este hospital tem bons benefícios para pessoas da minha idade. A menção do divórcio criou um momento de desconforto palpável entre ambos. Dona Lúcia havia sido testemunha silenciosa dos últimos meses turbulentos do casamento, presenciando as discussões cada vez mais frequentes e a crescente distância emocional entre o casal que um dia havia servido com dedicação genuína. Sua lealdade sempre havia sido dividida igualmente entre ambos, mas Ricardo sabia que sua simpatia natural se inclinava para Beatriz, que havia tratado a empregada doméstica mais como uma confidente do que como pessoal de serviço. A senhora sabe se... começou Ricardo, mas parou abruptamente, consciente de que fazer perguntas diretas sobre Beatriz poderia colocar Dona Lúcia em uma posição desconfortável e comprometedora. Dona Lúcia o observou com a expressão conhecedora de alguém que havia passado décadas lendo as emoções humanas nos rostos das pessoas para quem trabalhava. Sei o que o senhor quer me perguntar, seu Ricardo, disse suavemente, olhando ao redor para se certificar de que não havia ouvidos curiosos por perto. A senhora Beatriz vem aqui para suas consultas pré-natais. Eu a vi 3 vezes nas últimas 2 semanas. O coração de Ricardo acelerou diante da confirmação de que Beatriz recebia atendimento médico neste mesmo hospital, onde ele havia tropeçado acidentalmente com Dona Lúcia. A proximidade física de sua ex-esposa, mesmo sem vê-la diretamente, provocava-lhe uma mistura de emoção e ansiedade que não havia experimentado desde os primeiros dias após sua separação. Como ela está? Perguntou finalmente, abandonando qualquer pretensão de indiferença casual. Cansada, respondeu Dona Lúcia honestamente, mas feliz. A gravidez lhe faz bem, embora eu possa ver que ela está preocupada com algo. O senhor a conhece, seu Ricardo, sempre foi das que carregam o peso do mundo nos ombros. As palavras de Dona Lúcia ressoaram profundamente na memória de Ricardo. Durante seu casamento, ele havia observado inúmeras vezes como Beatriz internalizava as preocupações e responsabilidades, criando níveis de estresse que ela raramente compartilhava abertamente até que se tornassem avassaladores. A revelação chegou uma tarde chuvosa de outubro, quando Ricardo revisava os demonstrativos financeiros trimestrais em seu escritório. Fernando Dantas, seu diretor de aquisições, havia colocado sobre sua mesa uma proposta de investimento que inicialmente parecia rotineira. A possível compra de um grupo de clínicas médicas especializadas em ginecologia e obstetrícia que estavam disponíveis devido a problemas de liquidez de seus proprietários atuais. No entanto, ao examinar a documentação detalhada, o nome Clínica Materno-Infantil Renascer saltou das páginas como um sinal luminoso. Esta clínica, localizada em uma zona residencial exclusiva da Vila da Serra, era precisamente onde Beatriz recebia sua atenção pré-natal, de acordo com as informações que Dona Lúcia havia compartilhado discretamente durante seus encontros casuais nos corredores do Hospital Maternidade Santa Rita. A ironia da situação era tão perfeita
que Ricardo se perguntou se o universo estava conspirando deliberadamente para emaranhar sua vida com a de sua ex-esposa de maneiras cada vez mais complexas e moralmente ambíguas. A proposta financeira era sólida de qualquer perspectiva empresarial objetiva. O grupo de clínicas tinha uma reputação excelente, equipamento médico de última geração e uma lista de especialistas reconhecidos no campo da medicina reprodutiva. Os problemas de fluxo de caixa dos proprietários atuais deviam-se mais a decisões de expansão agressiva mal calculadas do que a deficiências operacionais fundamentais. Para um investidor com o capital e a experiência de Ricardo, representava uma oportunidade de diversificação lucrativa no setor de serviços médicos privados. Não obstante, a motivação real por trás de seu interesse crescente nesta aquisição tinha pouco a ver com projeções de rentabilidade e muito a ver com sua necessidade obsessiva de manter algum tipo de conexão indireta com a vida de Beatriz. Se ele fosse proprietário da clínica onde ela recebia atendimento médico, poderia assegurar que ela recebesse o melhor cuidado possível sem que ela soubesse de sua participação. Poderia instruir discretamente o pessoal médico para que dessem atenção especial ao caso dela, garantir que tivesse acesso a qualquer tratamento especializado que pudesse precisar e, mais importante para sua tranquilidade mental, ter acesso a informações sobre seu progresso médico e bem-estar geral. Fernando observava expectante enquanto Ricardo revisava os números pela terceira vez, claramente confuso com a atenção incomum que seu chefe estava dedicando a uma proposta que deveria ter sido aprovada ou rejeitada em questão de minutos. Ricardo era conhecido na indústria por sua capacidade de tomar decisões rápidas e definitivas, baseadas em análises financeiras eficientes. Essa hesitação prolongada era completamente atípica de seu estilo de liderança empresarial. Há algum problema específico com os números, Sr. Medeiros? Perguntou Fernando finalmente, ajustando seus óculos e preparando-se para abordar qualquer objeção técnica que pudesse ter surgido. Pelo contrário, respondeu Ricardo, fechando a pasta com uma decisão que sabia ser tão brilhante de uma perspectiva de negócios quanto potencialmente desastrosa de uma perspectiva ética pessoal. Quero que você prossiga com a aquisição, mas com uma condição específica. Quero participação majoritária e controle operacional completo. Não estou interessado em ser um investidor passivo neste projeto. A decisão de Ricardo de adquirir controle total sobre as clínicas revelava a extensão de sua necessidade de controle. Não apenas sobre seus investimentos financeiros, mas sobre qualquer aspecto da realidade que pudesse afetar indiretamente o bem-estar de Beatriz. Essa compulsão havia sido uma das principais fontes de conflito durante seu casamento, manifestando-se em sua tendência a tomar decisões unilaterais sobre aspectos de suas vidas compartilhadas, sem consultar as preferências ou necessidades de sua esposa. Enquanto Fernando se retirava para começar as negociações de compra, Ricardo permaneceu sozinho em seu escritório, observando as luzes que começavam a se acender na cidade, enquanto o pôr do sol tingia o céu de tons laranja e púrpura. A chuva batia suavemente contra as janelas, criando padrões irregulares que deslizavam pelo vidro como lágrimas transparentes. Ele reconhecia que estava cruzando linhas éticas que havia prometido não cruzar após seu divórcio, mas a justificativa de garantir a melhor atenção médica possível para Beatriz e seu bebê parecia-lhe suficientemente nobre para silenciar seus escrúpulos morais. A realidade era que Ricardo estava construindo uma rede cada vez mais elaborada de influência indireta sobre a vida de sua ex-esposa, utilizando seu poder financeiro para criar uma sensação de controle e participação que os termos legais e emocionais de seu divórcio lhe haviam negado oficialmente.
Essa estratégia lhe proporcionava alívio temporário para sua ansiedade, mas também o estava levando por um caminho de engano e manipulação que eventualmente teria consequências que ele não podia prever completamente. O complexo residencial, Jardins da Cidade Jardim, estendia-se como um oásis de tranquilidade em meio ao burburinho urbano. Seus edifícios de 3 andares pintados em tons terrosos integravam-se harmoniosamente com a vegetação abundante que rodeava os caminhos de paralelepípedos. Os ipês em flor criavam um dossel púrpura que filtrava a luz do sol matinal, enquanto o som constante de uma fonte central de água proporcionava uma trilha sonora relaxante que contrastava dramaticamente com o caos emocional que habitava no interior do apartamento 2B. Beatriz Menezes encontrava-se de pé em frente ao espelho de corpo inteiro em seu quarto, contemplando as mudanças que 16 semanas de gravidez haviam produzido em sua figura. Suas mãos pousaram suavemente sobre a curvatura que começava a ser evidente sob seu vestido de gestante azul marinho. E um sorriso involuntário iluminou seu rosto enquanto sentia os primeiros movimentos sutis de vida em seu interior. No entanto, essa alegria estava tingida de uma preocupação constante que havia começado a se manifestar em forma de insônia e episódios de ansiedade que tentava ocultar de Gustavo. A principal fonte de seu estresse não era médica, embora os avisos do Dr. Marcelo Almeida sobre sua pressão arterial elevada ocupassem um lugar proeminente em seus pensamentos diários. O que realmente a mantinha acordada durante as horas da madrugada era a crescente tensão financeira que percebia em Gustavo, que fazia esforços heróicos para ocultar a gravidade dos problemas econômicos que sua clínica veterinária enfrentava. Beatriz havia notado as ligações sussurradas que ele recebia a horas estranhas, as contas que chegavam marcadas como urgente e que ele rapidamente afastava de sua vista, e a maneira como seus ombros se tensionavam cada vez que o tema do dinheiro surgia em conversas aparentemente casuais. A campainha do apartamento interrompeu suas reflexões matinais. Através do interfone, a voz familiar de Adriana anunciou sua chegada com uma urgência que imediatamente alertou os instintos protetores de Beatriz. Sua irmã mais nova raramente fazia visitas sem aviso prévio, especialmente em dias úteis, quando ambas tinham horários profissionais exigentes. Adriana entrou no apartamento carregando uma sacola de papel de uma padaria local e 2 xícaras de café descafeinado. Mas sua expressão séria contrastava com a natureza aparentemente social de sua visita. Acomodou-se no sofá da sala, que Beatriz havia decorado com almofadas em tons pastéis e uma manta tecida à mão que havia comprado em uma feira de artesanato em Ouro Preto durante suas primeiras semanas de gravidez. "Precisamos conversar sobre algo importante", começou Adriana, depositando o café sobre a mesa de centro de madeira clara. "Ontem recebi informações preocupantes sobre a situação financeira de Gustavo e acredito que você tem o direito de conhecer todos os detalhes." Beatriz sentiu seu estômago se contrair com uma mistura de náusea matinal e ansiedade antecipatória. Durante as últimas semanas, havia suspeitado que a situação econômica de seu namorado era mais grave do que ele admitia, mas havia respeitado sua aparente necessidade de manter certos aspectos de sua vida profissional em privado. No entanto, a expressão grave de Adriana sugeria que o momento da ignorância voluntária havia chegado ao fim. "As dívidas dele são consideravelmente maiores do que qualquer um de nós imaginava", continuou Adriana, tirando documentos de sua pasta profissional. "A clínica deve aproximadamente R$400 mil entre empréstimos bancários, dívidas com fornecedores de equipamentos médicos e pagamentos atrasados do aluguel do imóvel. Os bancos começaram procedimentos de cobrança,
e existe a possibilidade real de que ele tenha que declarar falência se não encontrar uma solução nos próximos 2 meses. A informação atingiu Beatriz como uma onda fria. Não só pelas implicações financeiras, mas pela percepção de que Gustavo havia carregado esse peso emocional enorme enquanto tentava ser um companheiro amoroso e compreensivo durante sua gravidez. A culpa a dominou ao pensar em todas as vezes que havia interpretado sua distração ocasional ou sua fadiga como sinais de que talvez se sentisse sobrecarregado pela perspectiva de se tornar pai. "Por que ele não me disse nada?", murmurou Beatriz, mais para si mesma do que como uma pergunta dirigida a Adriana. "Porque ele te ama e não quer que o estresse afete sua gravidez", respondeu Adriana suavemente. Mas a ironia é que o silêncio dele está criando exatamente o tipo de tensão que ele tenta evitar. Seu corpo está respondendo ao estresse que você percebe, mas não consegue identificar claramente. Adriana tinha razão, e Beatriz sabia disso. Sua intuição havia detectado a ansiedade de Gustavo por semanas, mas sem informações específicas, sua imaginação havia começado a criar cenários ainda mais aterrorizantes do que a realidade financeira que agora enfrentava. A incerteza havia sido mais tóxica para seu bem-estar emocional do que a verdade específica e quantificável que Adriana acabara de revelar. O consultório do Dr. Marcelo Almeida, na Clínica Materno-Infantil Renascer, irradiava um calor profissional cuidadosamente projetado para tranquilizar pacientes nervosas. As paredes cor marfim estavam decoradas com fotografias de bebês recém-nascidos e certificados médicos emoldurados em madeira escura, enquanto o aroma sutil de lavanda do difusor de óleos essenciais criava uma atmosfera de serenidade que contrastava com a tensão palpável que preenchia a sala naquela manhã de novembro. Beatriz encontrava-se recostada na maca de exame, seu vestido de gestante verde esmeralda cuidadosamente ajustado para permitir que o Dr. Marcelo Almeida realizasse o ultrassom de rotina das 20 semanas. Gustavo permanecia sentado na cadeira ao lado da maca, suas mãos entrelaçadas com as dela, mas sua expressão revelava uma distração que não havia estado presente nas consultas anteriores. Os últimos dias haviam sido particularmente difíceis para ele. As ligações dos credores haviam se intensificado e a possibilidade de perder a clínica veterinária pairava sobre seu futuro como uma tempestade inevitável. "Tudo parece perfeitamente normal", anunciou o Dr. Marcelo Almeida com um sorriso genuíno, enquanto movia o transdutor sobre o abdômen de Beatriz. A imagem do bebê aparecia no monitor com uma clareza surpreendente, seus pequenos membros movendo-se ativamente no líquido amniótico. "O desenvolvimento está exatamente onde deveria estar para esta etapa da gravidez, e vocês podem ver que temos uma menina muito ativa aqui." A confirmação do sexo do bebê provocou uma explosão de alegria que momentaneamente eclipsou todas as preocupações financeiras que haviam atormentado o casal. Beatriz sentiu lágrimas de felicidade escorrendo por suas bochechas enquanto observava os movimentos de sua filha na tela. E Gustavo se inclinou para beijar sua testa com uma ternura que revelava a profundidade de seus sentimentos, apesar das pressões externas que enfrentava. "No entanto", continuou o Dr. Marcelo Almeida, seu tom tornando-se mais sério, "precisamos conversar sobre sua pressão arterial, Beatriz. As leituras de hoje mostram uma elevação que me preocupa, especialmente considerando as medições das últimas 2 semanas. Estamos vendo números que sugerem o desenvolvimento inicial de pré-eclâmpsia." A palavra pré-eclâmpsia caiu sobre a sala como uma laje de granito. Beatriz conhecia os riscos associados a essa complicação da gravidez. Havia lido extensivamente sobre o tema desde que o Dr. Marcelo Almeida havia mencionado a possibilidade pela primeira vez.
A condição poderia colocar em perigo tanto sua vida quanto a de seu bebê, se não fosse controlada adequadamente, exigindo monitoramento constante e possivelmente hospitalizações prolongadas. O que isso significa especificamente? Perguntou Gustavo, sua voz tensa com uma ansiedade que refletia não apenas preocupação médica, mas também a percepção de que qualquer complicação exigiria recursos financeiros que ele simplesmente não possuía neste momento. Precisamos implementar um protocolo de cuidado mais intensivo, explicou o Dr. Marcelo Almeida, consultando as anotações no prontuário de Beatriz. Consultas semanais em vez de quinzenais, análises de laboratório mais frequentes para monitorar a função renal e hepática e a possibilidade de prescrever medicamentos para controlar a pressão arterial. Também recomendaria reduzir significativamente as atividades laborais e o estresse em geral. Beatriz trocou um olhar significativo com Gustavo. Ambos sabiam que seguir essas recomendações médicas seria financeiramente desafiador. Como diretora de escola, ela tinha responsabilidades que não podia abandonar facilmente, especialmente considerando que seu salário era crucial para cobrir as despesas da casa, enquanto Gustavo navegava por suas dificuldades econômicas. A ironia cruel da situação era que o estresse financeiro que estava contribuindo para sua condição médica tornava praticamente impossível seguir as recomendações para reduzir esse estresse. Após a consulta, enquanto caminhavam para o estacionamento do centro médico, Gustavo finalmente verbalizou o que ambos haviam estado pensando. Beatriz, preciso te contar algo importante sobre a clínica. Não posso mais continuar escondendo a gravidade da situação financeira. O momento que Beatriz havia temido e antecipado simultaneamente, finalmente havia chegado. Ela parou junto ao seu carro, uma profunda preocupação gravada em seu rosto, enquanto se preparava mentalmente para ouvir confirmações de suas piores suspeitas sobre a estabilidade econômica do homem que amava e que logo seria o pai de sua filha. A confissão de Gustavo ocorreu no estacionamento do centro médico, sob a sombra dos loureiros que ladeavam a área de veículos. Suas palavras saíram em torrentes entrecortadas, como se cada detalhe financeiro que ele havia mantido em segredo por meses finalmente encontrasse libertação através da honestidade desesperada. Beatriz ouvia em silêncio, apoiada contra seu automóvel, sentindo como cada cifra e cada prazo se transformavam em nós adicionais de tensão em seu estômago já sensível pela gravidez. A situação é pior do que Adriana te disse, admitiu Gustavo, evitando o contato visual direto enquanto falava. Não são 400 mil reais, Beatriz. São quase 600 mil. Os juros de mora se acumularam mais rápido do que eu antecipei e ontem recebi uma notificação legal final. Tenho 14 dias para liquidar pelo menos a metade da dívida ou o banco procederá com a penhora do equipamento médico. O peso dessas revelações atingiu Beatriz com uma força que a deixou momentaneamente sem palavras. Não era apenas a magnitude das dívidas o que a aterrorizava, mas a percepção de que Gustavo havia carregado essa pressão avassaladora enquanto tentava ser seu companheiro amoroso e otimista durante um dos períodos mais vulneráveis de sua vida. A culpa se misturou com a admiração por esse homem que havia sacrificado sua tranquilidade mental para proteger a dela. Por que você não me disse isso antes? Conseguiu perguntar finalmente, sua voz apenas um sussurro que se perdia entre o som distante do tráfego na avenida principal. Porque cada vez que via seu rosto iluminado, falando sobre o bebê, cada vez que sentia seus primeiros chutinhos e me ligava emocionada para compartilhar o momento comigo, eu não podia destruir essa felicidade com meus problemas financeiros, respondeu Gustavo, finalmente encontrando a coragem para olhá-la diretamente.
Pensei que poderia resolver tudo antes que se tornasse muito óbvio. Pensei que meu amor por você e por nossa filha seria motivação suficiente para encontrar soluções milagrosas. Beatriz estendeu a mão para pegar a dele, sentindo a umidade nervosa de suas palmas e o tremor sutil que revelava a extensão de sua ansiedade. Durante todas as semanas de suspeitas e pressentimentos, havia imaginado que a verdade seria libertadora. Mas agora descobria que conhecer os detalhes específicos apenas havia transferido o peso do estresse do desconhecido para o concreto e aparentemente insuperável. Temos que encontrar uma solução juntos, declarou Beatriz com uma determinação que surpreendeu a ambos. Não posso permitir que você enfrente isso sozinho, especialmente agora que afeta diretamente o futuro de nossa família. No entanto, enquanto pronunciava essas palavras corajosas, uma parte de sua mente já estava calculando a impossibilidade matemática da situação. Seu salário como diretora de escola, embora respeitável, não gerava o tipo de dinheiro necessário para fazer uma diferença significativa nas dívidas de Gustavo. Suas economias pessoais, acumuladas cuidadosamente durante anos de vida independente, poderiam cobrir talvez um mês de despesas médicas adicionais ou alguns pagamentos menores a credores, mas não representavam nem remotamente uma solução para a crise financeira que enfrentavam. Há algo mais, continuou Gustavo, sua voz tornando-se ainda mais tensa. Ontem recebi uma proposta estranha. Um advogado que representa um investidor anônimo se aproximou, oferecendo um empréstimo comercial para liquidar todas as dívidas da clínica. Os termos são incrivelmente generosos, quase bons demais para ser verdade. 5% de juros ao ano, 3 anos de prazo, sem garantias pessoais exigidas. Beatriz franziu a testa diante dessa informação inesperada. Sua experiência limitada em assuntos financeiros complexos não a impedia de reconhecer que ofertas tão favoráveis para negócios em crise eram extremamente raras no mundo real. Quem é o investidor? Por que o anonimato? O advogado diz que seu cliente prefere manter privacidade em suas transações comerciais, que é uma prática comum entre investidores de alto patrimônio, respondeu Gustavo, mas sua expressão revelava que ele também tinha reservas sobre a natureza misteriosa da oferta. Ele diz que estão diversificando seu portfólio para serviços médicos veterinários, porque acreditam que é um setor com potencial de crescimento a longo prazo. Enquanto Gustavo explicava os detalhes técnicos do empréstimo proposto, Beatriz sentiu uma inquietação inexplicável crescendo em seu interior. A coincidência temporal dessa oferta salvadora, chegando precisamente quando suas necessidades eram mais desesperadas, ativava instintos de desconfiança que ela não podia articular completamente, mas que não podia ignorar também. Algo em toda a situação parecia orquestrado, como se forças invisíveis estivessem manipulando eventos por trás das cortinas para criar resultados específicos. A decisão de se mudar para o apartamento ao lado do de Beatriz havia exigido um planejamento meticuloso que testou até mesmo as consideráveis habilidades organizacionais de Ricardo. Durante 3 semanas, ele havia trabalhado discretamente com uma agência imobiliária especializada em aluguéis executivos temporários, criando uma identidade parcialmente fictícia como consultor financeiro independente que precisava de acomodação temporária na cidade Jardim, enquanto desenvolvia projetos com empresas locais. A história era suficientemente crível para satisfazer a curiosidade casual de vizinhos, mas suficientemente vaga para evitar verificações detalhadas. O apartamento 2A dos Jardins da cidade Jardim era idêntico ao de Beatriz em distribuição, mas Ricardo o havia mobiliado com a funcionalidade espartana de alguém que supostamente vivia ali temporariamente. Um laptop,
alguns arquivos de trabalho convincentemente falsos, roupas suficientes para sugerir residência, mas não permanência, e equipamentos básicos de cozinha que raramente utilizaria. A ironia de viver em uma versão simplificada de domesticidade, quando passara anos construindo casas luxuosas como símbolos de sucesso, não lhe escapava durante as noites solitárias em sua nova residência temporária. De sua janela da sala, ele tinha uma vista parcial da sacada de Beatriz e havia desenvolvido uma rotina matinal de observação que justificava para si mesmo como monitoramento de bem-estar. Podia ver quando ela se levantava a cada manhã, notar se parecia cansada ou estressada, observar quando Gustavo chegava para buscá-la para as consultas médicas. Essa vigilância discreta lhe proporcionava uma sensação ilusória de participação em sua vida cotidiana, mas também intensificava sua ansiedade durante os momentos em que não podia vê-la, e sua imaginação criava cenários preocupantes sobre sua saúde e estado emocional. A oportunidade de estabelecer contato direto se apresentou uma tarde, quando Beatriz lutava com uma sacola pesada de compras enquanto tentava abrir a porta de seu apartamento. Sua gravidez de 21 semanas havia começado a afetar seu equilíbrio e coordenação, especialmente quando carregava objetos pesados. Ricardo, que havia esperado estrategicamente no corredor, fingindo revisar sua correspondência, aproximou-se imediatamente para oferecer ajuda. "Permita-me ajudá-la com isso", disse, projetando a naturalidade casual de um vizinho amável, enquanto pegava a sacola mais pesada de suas mãos. Beatriz levantou o olhar surpresa, e por um momento, Ricardo temeu que ela o reconhecesse imediatamente, apesar de sua barba cuidadosamente aparada e dos óculos de leitura que havia adotado como parte de seu disfarce parcial. No entanto, ela simplesmente sorriu com gratidão genuína e lhe entregou as chaves para que abrisse a porta. "Muito obrigada, o senhor é muito gentil", respondeu Beatriz, claramente aliviada por ter assistência. "Eu sou Beatriz Menezes, do apartamento 2B. Acho que não nos conhecemos formalmente." "Marcos Toledo", mentiu Ricardo sem hesitação, utilizando o nome que havia praticado por semanas. "Mudei-me há pouco para o 2A. Trabalho como consultor financeiro, então passo muito tempo viajando, mas é um prazer conhecer uma vizinha tão agradável." Enquanto colocava as sacolas na mesa da cozinha de Beatriz, Ricardo absorveu rapidamente detalhes sobre sua vida atual que não havia podido obter através de observação distante. O apartamento estava decorado com um estilo aconchegante que refletia sua personalidade, mas também notou sinais sutis de estresse. Contas médicas empilhadas no balcão da cozinha, vitaminas pré-natais junto à pia e uma lista de tarefas pendentes colada na geladeira que incluía elementos relacionados à preparação para o bebê. "Quando é a data do parto?", perguntou, fingindo a curiosidade natural que um vizinho amável poderia demonstrar a uma mulher grávida. "No início de abril", respondeu Beatriz, instintivamente colocando a mão sobre o abdômen no gesto protetor que havia desenvolvido nas últimas semanas. "É minha primeira filha, então tudo é novo e um pouco avassalador." A palavra "primeira" ressoou no coração de Ricardo com uma intensidade dolorosa. Durante todos os anos de casamento, ele havia assumido que se algum dia tivessem filhos, ele seria parte integral dessas experiências pela primeira vez. Ver Beatriz navegando pela gravidez com outro homem, experimentando essas alegrias e ansiedades sem ele, criava uma sensação de perda que ele não havia antecipado completamente. "Tenho certeza de que será uma mãe maravilhosa", disse finalmente, lutando para manter sua voz neutra enquanto processava a realidade de estar fisicamente perto de Beatriz pela primeira vez em 5 anos.
podia detectar o aroma sutil de seu perfume, o mesmo que ela havia usado durante os últimos anos de seu casamento, misturado agora com óleos essenciais que provavelmente utilizava para lidar com as náuseas da gravidez. Quando se preparava para se despedir, Beatriz mencionou casualmente que seu namorado era veterinário e que recentemente havia recebido ajuda financeira inesperada para sua clínica, permitindo-lhe concentrar-se completamente em cuidá-la durante as últimas etapas da gravidez. A rotina de vizinhança que Ricardo havia estabelecido como Marcos Toledo se desenvolveu com uma naturalidade que surpreendeu até a ele mesmo. Durante as 3 semanas seguintes, os encontros casuais no corredor se tornaram cada vez mais frequentes e prolongados. Beatriz, sem companhia constante devido aos horários exigentes de Gustavo em sua clínica recém-estabilizada, parecia apreciar a conversa amigável com um vizinho que se mostrava genuinamente interessado em seu bem-estar, sem as complicações emocionais que caracterizavam outras relações em sua vida. Ricardo havia aperfeiçoado a arte de estar disponível em momentos estratégicos, quando ela voltava em suas consultas médicas e precisava de ajuda para subir as escadas, quando lutava com sacolas pesadas do supermercado, ou simplesmente quando parecia precisar de companhia durante as tardes longas e solitárias. Seu conhecimento íntimo dos padrões de comportamento e das preferências de Beatriz, acumulado durante 15 anos de casamento, permitia-lhe antecipar suas necessidades de maneiras que pareciam intuitivas, mas que eram, na realidade, produto de observação obsessiva e memória detalhada. Uma tarde de dezembro particularmente fria, enquanto Beatriz tentava montar um berço que havia comprado online, Ricardo apareceu em sua porta com uma caixa de ferramentas e um sorriso amável. Ouvi alguns barulhos de construção do meu apartamento, mentiu suavemente, e pensei que talvez você pudesse precisar de ajuda com algum projeto de preparação para o bebê. Beatriz o recebeu com gratidão evidente, claramente frustrada pelas instruções complexas e pelos parafusos pequenos que seus dedos inchados pela gravidez não conseguiam manusear com facilidade. Gustavo ia me ajudar neste fim de semana, mas teve uma emergência na clínica. Um cachorro foi atropelado e requer cirurgia imediata. Enquanto Ricardo montava habilmente o berço de madeira branca com detalhes em rosa bebê, Beatriz preparou chá de camomila e se acomodou no sofá, observando-o trabalhar. A intimidade doméstica da situação criou uma atmosfera de conforto que transportou Ricardo mentalmente para os primeiros anos de seu casamento, quando projetos compartilhados para o lar eram oportunidades de conexão e colaboração, em vez de fontes de conflito sobre controle e tomada de decisões. Você tem filhos, Marcos? Perguntou Beatriz, sua curiosidade natural, emergindo à medida que se sentia mais confortável com seu vizinho prestativo. A pergunta atingiu Ricardo com uma força inesperada, não apenas por seu conteúdo, mas pela maneira como Beatriz a formulou. Tecnicamente, ele nunca havia sido pai, mas durante anos havia vivido com a esperança e depois com a desilusão dessa possibilidade compartilhada com a mesma mulher que agora esperava um filho de outro homem. A ironia cruel de estar ajudando a preparar um espaço para o bebê que representava tudo o que ele havia desejado, mas nunca havia podido ter com ela, quase o oprimiu emocionalmente. Não, respondeu finalmente, sua voz carregada de uma melancolia que esperava que Beatriz interpretasse como solidão geral em vez de perda específica. Meu casamento terminou há alguns anos e nunca tivemos a oportunidade de formar uma família. Beatriz percebeu a tristeza em sua resposta e instintivamente estendeu sua compaixão. Sinto muito. Tenho certeza de que você seria um pai maravilhoso. Sua paciência e atenção aos detalhes são evidentes em tudo o que faz.
As palavras de Beatriz, destinadas a consolá-lo, cravaram-se no coração de Ricardo como facas afiadas. Ela estava oferecendo consolo por uma perda que não sabia que havia contribuído diretamente para criar. Sua gentileza para com Marcos Toledo contrastava dolorosamente com a amargura e o ressentimento que haviam caracterizado as interações finais entre Beatriz e Ricardo Medeiros durante os procedimentos de divórcio. Quando terminou de montar o berço, Ricardo se encontrou contemplando o resultado final com uma mistura de orgulho artesanal e angústia existencial. Havia criado um espaço seguro e bonito para o bebê de Beatriz, contribuindo positivamente para sua felicidade futura de uma maneira que nunca poderia receber reconhecimento ou gratidão sob sua verdadeira identidade. O berço representava simultaneamente um ato de amor incondicional e uma forma elaborada de autopunição emocional. A descoberta chegou da maneira mais inesperada possível, através de uma fotografia que Beatriz havia compartilhado casualmente durante uma de suas conversas vespertinas no jardim comum do complexo residencial. Era uma imagem familiar de seu casamento com Ricardo, que ela conservava em seu telefone, não por nostalgia romântica, mas como parte de um álbum digital que documentava diferentes capítulos de sua vida. A foto havia aparecido enquanto procurava imagens de sua família para mostrar a Marcos, e por um momento, ambos ficaram congelados, contemplando a imagem do homem que havia sido seu marido durante 15 anos. "Esse é meu ex-marido", explicou Beatriz, sem suspeitar da devastação emocional que suas palavras estavam causando em sua audiência. "Nós nos divorciamos há 5 anos. Era um homem complicado, muito bem-sucedido nos negócios, mas incapaz de encontrar equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal. Durante os últimos anos de nosso casamento, eu sentia como se estivesse casada com um fantasma que aparecia ocasionalmente entre reuniões de trabalho." Ricardo lutou para manter uma expressão neutra enquanto internamente se desmoronava diante da descrição brutal, mas precisa, que Beatriz havia feito de seu casamento falido. Ouvir sua perspectiva sobre os erros que ele havia cometido, filtrada por 5 anos de reflexão e distância emocional, era simultaneamente iluminador e agonizante. Ele reconhecia a verdade em cada palavra, mas também sentia o peso avassalador de entender completamente o dano que havia infligido na pessoa que mais amava. "Você alguma vez pensou em se reconciliar com ele?" perguntou, odiando-se por fazer uma pergunta tão transparentemente interessada, mas incapaz de resistir à oportunidade de conhecer os sentimentos reais de Beatriz sobre seu relacionamento passado. Beatriz refletiu por um momento, seus olhos fixos na fonte do jardim, enquanto organizava pensamentos que claramente havia contemplado muitas vezes durante os anos após o divórcio. "Por muito tempo, guardei a esperança de que ele pudesse mudar, de que eventualmente aprenderia a valorizar as relações humanas tanto quanto valorizava os contratos de negócios. Mas com o tempo percebi que algumas pessoas estão tão consumidas por sua necessidade de controle que não conseguem ver o dano que causam àqueles que amam." As palavras de Beatriz ressoaram na mente de Ricardo como um diagnóstico médico devastador. Ela havia identificado precisamente o cerne de seus defeitos de caráter. A compulsão obsessiva por controlar cada aspecto de seu ambiente, que havia destruído sua capacidade de nutrir relacionamentos íntimos saudáveis. A ironia cruel era que sua presença atual em sua vida, disfarçada como Marcos Toledo, representava uma manifestação ainda mais extrema dessa mesma necessidade de controle que havia destruído seu casamento. "Gustavo é completamente diferente", continuou Beatriz, um sorriso genuíno iluminando seu rosto quando mencionou seu namorado atual. "Ele é vulnerável,
honesto sobre seus defeitos e nunca tenta resolver meus problemas por mim sem pedir permissão primeiro. Ele me permite ser forte e independente, enquanto também me oferece apoio quando preciso. Cada comparação entre Gustavo e sua versão lembrada de Ricardo era como sal em feridas abertas. Beatriz estava descrevendo exatamente as qualidades que ele havia sido incapaz de desenvolver durante seu casamento. A capacidade de mostrar vulnerabilidade, de solicitar permissão antes de tomar ações que afetassem a outros, de permitir que as pessoas enfrentassem seus próprios desafios sem intervenção não solicitada. Gustavo havia conseguido conquistar o coração de Beatriz, precisamente ao evitar os erros que Ricardo havia cometido repetidamente. "Parece que você encontrou exatamente o que precisava", comentou Ricardo, forçando as palavras a saírem de sua garganta, apesar da dor física que lhe causavam. "Sim", respondeu Beatriz com convicção genuína. "Pela primeira vez em minha vida adulta, estou em um relacionamento onde me sinto completamente segura de ser eu mesma. Não preciso esconder minhas emoções para evitar conflitos, nem preciso competir com o trabalho por atenção e prioridade." Enquanto Beatriz continuava a descrever as virtudes de seu relacionamento com Gustavo, Ricardo se encontrou confrontando uma percepção amarga, mas libertadora. Seus esforços para se reintegrar discretamente na vida de Beatriz não eram apenas eticamente questionáveis, mas também fundamentalmente inúteis. Ela havia encontrado genuína felicidade com outro homem, uma felicidade que se baseava precisamente na ausência das características tóxicas que ele trazia para os relacionamentos românticos. Sua presença, mesmo sob uma identidade falsa, representava uma ameaça potencial para a estabilidade emocional que ela havia trabalhado anos para construir. A conversa terminou quando Gustavo chegou para buscar Beatriz para um jantar romântico tardio, e Ricardo observou de sua sacada como o casal se afastava caminhando para o estacionamento, suas mãos entrelaçadas e suas cabeças inclinadas uma para a outra em conversa íntima. A crise chegou uma madrugada chuvosa de janeiro, quando os gritos de dor de Beatriz atravessaram as paredes finas do complexo de apartamentos. Ricardo despertou imediatamente, seu instinto protetor ativando-se antes que sua mente consciente processasse completamente o que estava ouvindo. Através da parede compartilhada, podia ouvir a voz angustiada de Beatriz ligando, aparentemente falando com os serviços de emergência médica. Sem pensar duas vezes, saiu de seu apartamento e bateu urgentemente na porta de Beatriz, abandonando toda a pretensão de manter limites apropriados de vizinhança. "Beatriz, você está bem? Precisa de ajuda?" A porta se abriu, revelando Beatriz de camisola, seu rosto pálido e contorcido pela dor. Uma mão pressionada contra o abdômen, enquanto a outra segurava o telefone. Suas palavras entrecortadas entre respirações difíceis confirmaram seus piores temores. Ela estava experimentando contrações prematuras às 26 semanas de gravidez, uma situação médica que colocava em grave perigo tanto sua vida quanto a de seu bebê. "Gustavo está em Salvador, conferência veterinária. Não volta até amanhã", conseguiu explicar entre espasmos de dor. "A ambulância está a caminho, mas tenho medo de ficar sozinha." Ricardo entrou no apartamento sem esperar convite. Seu treinamento em primeiros socorros dos anos universitários, ativando-se automaticamente. Ajudou Beatriz a sentar-se em uma posição mais confortável. Trouxe-lhe um copo de água e utilizou técnicas de respiração que havia aprendido durante as aulas de preparação para o parto, às quais haviam assistido juntos anos atrás, quando ainda alimentavam esperanças de ter filhos próprios. "Respire comigo, Beatriz", disse suavemente,
segurando suas mãos e estabelecendo um ritmo de respiração profunda que havia se mostrado eficaz para lidar com dor intensa. Tudo vai ficar bem. A ambulância chegará em breve e a levarão para o hospital onde poderão cuidar de você adequadamente. Durante os 20 minutos que se passaram antes que os paramédicos chegassem, Ricardo se viu funcionando em um estado de clareza emocional que não havia experimentado em anos. Todas as complexidades de sua identidade falsa, todas as motivações questionáveis por trás de sua presença na vida de Beatriz desapareceram diante da necessidade imediata de proporcionar apoio e consolo a uma pessoa em crise médica grave. Quando os paramédicos chegaram e começaram a estabilizar Beatriz para o transporte, ela se agarrou à mão de Ricardo com uma força desesperada. "Por favor, venha comigo para o hospital", suplicou, seus olhos cheios de uma vulnerabilidade que ele lembrava dos momentos mais íntimos de seu casamento. "Não quero ficar sozinha até Gustavo chegar." A viagem de ambulância ao Hospital Maternidade Santa Rita foi uma experiência surrealista para Ricardo. Sentado junto à maca onde Beatriz lutava contra contrações que poderiam terminar tragicamente sua gravidez, ele se sentiu transportado para uma realidade alternativa, onde ele era simplesmente um amigo preocupado, em vez do ex-marido obsessivo que havia manipulado sua vida das sombras por meses. Na sala de emergência, enquanto os médicos trabalhavam para deter o trabalho de parto prematuro com medicamentos intravenosos, Ricardo se viu enfrentando a possibilidade real de que Beatriz pudesse perder o bebê que representava toda sua felicidade futura. A ironia devastadora não lhe escapava. Depois de anos de invejar secretamente a gravidez que ela havia conseguido com outro homem, agora se encontrava rogando silenciosamente pela sobrevivência do bebê, cuja existência havia sido fonte de tanta dor emocional para ele. O Dr. Marcelo Almeida aparecia periodicamente para fornecer atualizações médicas, explicando que haviam conseguido desacelerar as contrações, mas que Beatriz precisaria de hospitalização prolongada para monitoramento constante. Os próximos dias seriam críticos para determinar se poderiam preservar a gravidez até um ponto onde o bebê tivesse chances viáveis de sobrevivência. Quando Gustavo chegou ao hospital, depois de uma viagem noturna desesperada de Salvador, encontrou Ricardo sentado na sala de espera, ainda vestido com a roupa de dormir em que havia respondido à emergência. A gratidão genuína nos olhos do veterinário para com o vizinho que havia cuidado de Beatriz durante sua ausência criou uma nova camada de culpa na consciência já sobrecarregada de Ricardo. "Não sei como te agradecer o que você fez", disse Gustavo, estendendo a mão para um aperto que Ricardo aceitou, sentindo-se um impostor total. "Beatriz me contou como você a acalmou e ficou com ela. Isso significa mais do que posso expressar." A revelação chegou da maneira mais inesperada durante a terceira semana de hospitalização de Beatriz. Adriana havia chegado ao hospital para uma visita rotineira quando se encontrou cara a cara com Marcos Toledo, saindo do quarto de sua irmã, carregando uma sacola de itens pessoais que havia trazido do apartamento. O reconhecimento foi instantâneo e devastador. Apesar da barba, dos óculos e dos meses de interpretação cuidadosa, Adriana identificou imediatamente Ricardo Medeiros. "Que diabos você está fazendo aqui?" sibilou Adriana, arrastando-o para um canto do corredor longe do quarto de Beatriz e dos ouvidos curiosos do pessoal médico. Sua voz tremia com uma fúria controlada que havia se acumulado desde o momento em que suspeitou que as coincidências na vida de sua irmã não eram tão casuais quanto pareciam. Ricardo se viu sem defesas críveis diante da confrontação direta. Durante meses havia preparado explicações e justificativas para quase qualquer cenário,
mas nunca havia antecipado ser descoberto por Adriana em um momento em que sua presença na vida de Beatriz havia transitado de manipulação calculada para apoio genuíno durante uma crise médica real. Adriana, posso explicar tudo, começou, mas ela o interrompeu com um gesto cortante de sua mão. Não, Ricardo, não há explicação que justifique o que você fez. Você se infiltrou na vida de minha irmã sob uma identidade falsa, esteve manipulando seu ambiente das sombras e agora se posicionou como seu confidente durante o momento mais vulnerável de sua vida. Isso é assédio, manipulação psicológica e potencialmente criminoso. As palavras de Adriana atingiram Ricardo com a força de uma sentença judicial. Ouvir suas ações descritas em termos legais precisos o forçou a confrontar a realidade de que, independentemente de suas motivações, ele havia violado fundamentalmente os limites de privacidade e autonomia de Beatriz. Seu amor obsessivo havia se transformado em uma forma de violência emocional, mesmo que nunca tivesse sido sua intenção causar dano. Ela está melhor agora, argumentou fracamente. Gustavo pode salvar sua clínica. Ela recebe excelente atendimento médico, tem apoio durante a emergência. Porque você orquestrou tudo isso sem o conhecimento ou consentimento dela, interrompeu Adriana, sua voz elevando-se perigosamente antes que ela se lembrasse onde estavam e voltasse a sussurrar ferozmente. Você tirou dela o direito de tomar decisões informadas sobre a própria vida. Você a tratou como uma boneca, em vez de uma pessoa adulta capaz de lidar com seus próprios problemas. Durante os 20 minutos seguintes, Adriana delineou meticulosamente as violações éticas e legais que Ricardo havia cometido. A investigação privada não autorizada, a criação de identidade falsa, o empréstimo fraudulento através de seu escritório de advocacia, a compra das clínicas médicas para controlar o atendimento de Beatriz e a manipulação psicológica através de sua presença como Marcos. Cada elemento de seu plano, que ele havia justificado como atos de amor e proteção, foi recontextualizado como exemplos de comportamento controlador e potencialmente delituoso. Você tem duas opções, declarou Adriana finalmente, sua voz adotando o tom implacável que utilizava quando negociava acordos legais complexos. Primeira, você desaparece imediatamente da vida de Beatriz, encerra o contrato de aluguel do apartamento, se retira de todos os investimentos que afetam a vida dela e nunca mais a contata direta ou indiretamente. Segunda, eu conto tudo para Beatriz e Gustavo. Apresento acusações criminais por assédio e fraude e me certifico de que isso se torne público de maneiras que destruam sua reputação empresarial. Ricardo sentiu o peso avassalador das consequências que havia evitado contemplar por meses. A possibilidade de Beatriz descobrir a verdade sobre Marcos Toledo e a extensão de sua manipulação não só destruiria qualquer resto de afeto que ela pudesse conservar por ele, mas também poderia desestabilizá-la emocionalmente durante as semanas críticas restantes de sua gravidez. Se eu desaparecer agora, como ela explicará a minha ausência para Beatriz? Perguntou, buscando desesperadamente alguma forma de minimizar o dano emocional que sua revelação ou desaparecimento poderiam causar. Essa não é sua responsabilidade, respondeu Adriana friamente. Sua única responsabilidade é parar o dano que você está causando e permitir que minha irmã viva sua vida sem sua interferência obsessiva. 18 meses depois, a pequena igreja de São Francisco na cidade Jardim enchia-se do aroma doce de flores do campo e do murmúrio suave de conversas familiares. Os bancos de madeira polida refletiam a luz dourada que se filtrava pelos vitrais coloridos, criando um mosaico de luz que dançava sobre os rostos reunidos para o batizado de Helena Beatriz Nogueira Menezes.
A mesma igreja onde Ricardo e Beatriz haviam se casado 15 anos atrás, agora servia como cenário para uma cerimônia que simbolizava não apenas o início espiritual de uma nova vida, mas também a transformação completa de todas as relações que haviam estado entrelaçadas durante os meses turbulentos da gravidez. Ricardo ocupava um banco na terceira fila, vestido com um terno cinza chumbo que havia escolhido cuidadosamente para ser elegante, sem chamar atenção excessiva. Sua presença na cerimônia não era acidental nem manipulada. Ele havia sido convidado especificamente por Beatriz e Gustavo como padrinho da menina. Uma honra que havia aceitado com uma mistura de humildade genuína e assombro pelas reviravoltas inesperadas que sua vida havia tomado. Os meses seguintes à sua confrontação com Adriana haviam sido um período de revelação, dor e eventual transformação que havia exigido terapia psicológica intensiva e um exame brutal dos padrões de comportamento que haviam destruído seu casamento e quase haviam sabotado a felicidade de Beatriz. A decisão de confessar voluntariamente sua identidade real a Beatriz e Gustavo havia sido a mais difícil de sua vida, mas também a mais libertadora. A reação inicial havia sido exatamente tão devastadora quanto havia antecipado. Fúria, traição, incredulidade e a ameaça real de ações legais. No entanto, durante as semanas de conversas dolorosas que se seguiram, mediadas por terapeutas profissionais e supervisionadas por Adriana, algo inesperado havia emergido das cinzas da decepção. Beatriz havia começado a entender que as ações obsessivas de Ricardo, embora imperdoáveis em seus métodos, haviam surgido de um lugar de amor genuíno e remorso profundo pelo fracasso de seu casamento. Gustavo, cuja reação inicial de proteção a Beatriz havia sido compreensível e justificada, gradualmente havia desenvolvido uma perspectiva mais matizada sobre as motivações de Ricardo. Sua profissão como veterinário o havia exposto a numerosos casos de comportamento animal impulsivo, motivado por instintos protetores mal direcionados, e essa experiência lhe havia proporcionado um referencial para entender, se não perdoar completamente, as ações de seu ex-marido. O ponto de virada havia chegado durante o nascimento de Helena, quando complicações médicas haviam exigido uma transfusão de sangue de emergência. Ricardo havia se mostrado o único doador compatível disponível imediatamente, e sua disposição de fornecer ajuda sem condições ou expectativas havia demonstrado que sua transformação pessoal era genuína em vez de estratégica. Enquanto o padre João prosseguia com os rituais do batizado, Ricardo refletia sobre as lições que havia aprendido durante esses 18 meses de crise e crescimento. Havia descoberto que o amor verdadeiro requeria a capacidade de liberar controle, de permitir que as pessoas escolhessem suas próprias felicidades, mesmo quando essas decisões não incluíam sua participação direta. Sua generosidade, uma vez utilizada como ferramenta de manipulação sutil, havia se transformado em gestos genuínos de cuidado sem expectativas de reconhecimento ou reciprocidade. A pequena Helena dormiu tranquilamente durante a cerimônia, alheia ao significado complexo das relações que a rodeavam. Sua existência havia servido como catalisador para a transformação de 3 adultos que haviam aprendido a navegar por território emocional inexplorado com uma honestidade e vulnerabilidade que nenhum havia possuído no início dessa jornada. Quando a cerimônia concluiu e as famílias se reuniram no átrio da igreja para fotografias e cumprimentos, Ricardo observou de uma distância respeitosa como Beatriz e Gustavo posavam orgulhosamente com sua filha. A imagem os apresentava como a família completa e feliz que haviam conseguido criar, apesar de todas as complicações externas que haviam enfrentado.
Adriana se aproximou dele durante a recepção, sua expressão notavelmente mais calorosa do que durante sua confrontação devastadora no hospital. Obrigada por respeitar os limites que estabelecemos, disse simplesmente. E obrigada por permitir que minha irmã tome suas próprias decisões sobre o perdão e a reconciliação. Ao final do dia, enquanto as famílias se dispersavam para suas casas, Ricardo se encontrou caminhando lentamente pelas ruas de paralelepípedos da Cidade Jardim, sentindo uma forma de paz interior que não havia experimentado em décadas. Espero que tenha gostado da história de hoje. Inscreva-se no canal para não perder mais histórias como esta. Deixe um gostei e comente abaixo o que achou da história. Nos vemos no próximo vídeo.